Estamos de volta com o V+, agora é hora do nosso bate-papo aqui no nosso estúdio. Hoje o assunto é o HPV, uma doença sexualmente transmissível que contamina 1 a cada 4 brasileiras e que pode ter consequências gravíssimas se não tratada. E como sempre, claro, a prevenção é o melhor remédio, né, gente? A doutora Naura Tonin está aqui com a gente para falar um pouquinho, né, dessa doença que é tão comum, né, entre as mulheres, mas muitas das vezes não prestam atenção, né, nos sintomas e vão deixando, até que isso acaba se tornando uma doença muito grave, pode até levar ao câncer, né, doutora? Boa tarde. Boa tarde, Denise, obrigada pelo privilégio de estar aqui conversando contigo. Eu até acho que a estatística que você colocou de 4 a cada 10 mulheres, ela é modesta. Existem algumas literaturas que falam que 7 a cada 10 mulheres podem ser portadoras do vírus do HPV. Nossa, muito mais alto, né? A gente teve como base essa estatística do Hospital de São Paulo, né? Uma estatística recente agora do mês de fevereiro, mas é assustador. Na verdade, né? Esse número pode ser muito maior. Há várias varianças nessa situação da prevalência do HPV, porque nem tudo é notificado, né? Mas a impressão que o ginecologista na prática tem é realmente de uma epidemia pelo vírus do HPV. E o interessante do vírus é que existem muitas pessoas totalmente assintomáticas, que não têm dor, que não têm desconforto, que não têm corrimento, que não têm nenhum sintoma que possa pensar em HPV e vai no consultório para fazer seu preventivo de câncer, que deve ser anual, né, em toda mulher que iniciou a sua atividade sexual. Vai fazer o seu preventivo e vem lá a presença do vírus do HPV, mesmo ela não tendo sintomas. Algumas outras mulheres vão procurar exatamente pelos sintomas, que vai estar associado às verrugas genitais, que são verrugas que podem aparecer na parte vaginal, tanto na região posterior como no introito vaginal. Geralmente verrugas que dão um pouco coceira, não é coceira exagerada, mas há um pouco de desconforto e que vão aumentando se não tratadas. Então, são as duas maneiras que a gente encontra. Infelizmente, hoje, raramente nós encontramos pacientes com manifestação do HPV mais acentuada, em que vai já estar associadas com lesões pré-malignas, que daí são aquelas pacientes que têm sangramento na hora da relação sexual, que têm dor, que têm desconforto, que têm secreção fétida. Isso já é mais raro de acontecer atualmente. Sim. Eu sempre gosto de lembrar que quando eu comecei a minha vida como ginecologista, eu tratei muitas pacientes com câncer de colo de útero e que vinham com manifestações severas, já com a doença extremamente avançada. Nossa. A vantagem da divulgação do preventivo de câncer e da possibilidade das mulheres fazerem o preventivo de câncer conseguiu-se ver a associação com o vírus do HPV e se promover tratamentos precoces, evitando as lesões cancerígenas propriamente dito. Certo. Por que é tão comum o HPV? Porque é uma doença sexualmente transmissível. E a gente sabe que a prevenção para o HPV é o uso do preservativo. Hoje nós temos a vacina para o HPV, que é uma conquista da ciência, que é muito importante, que a gente tem indicado para todas as mulheres com vida sexualmente ativa fazer a vacina do HPV. Mas a transmissão ela é um vírus fácil de pegar, não é um vírus difícil de pegar, e ele é transmitido pela relação sexual. E nós sabemos, até baseado em pesquisa, que as mulheres e os homens usam o preservativo no primeiro, segundo, terceiro encontro. E quando é quarto encontro, já é compromisso, e já para de usar o preservativo. E aí, então, a incidência dessas doenças sexualmente transmissíveis estarem aumentando no mundo. Não é só o HPV, a sífilis, que é uma doença que se trata com penicilina, um antibiótico extremamente barato, de fácil acesso, está aumentando a incidência novamente. Tanto que é normativa hoje do Ministério da Saúde se fazer no pré-natal 3 vezes o exame da sífilis para evitar a sífilis no recém-nascido. E ainda assim nós estamos vendo sífilis congênita, recém-nascido nascendo com problemas de sífilis. Então, realmente, as doenças sexualmente transmissíveis têm aumentado. E pela facilidade do vírus do HPV se manter nos órgãos genitais, pela manifestação no homem ser muito baixo, o homem eventualmente vai ter condiloma, a grande maioria das vezes o homem não tem sintoma, mesmo assim ele pode ser um transmissor do vírus, isso faz com que a prevalência seja tão alta do HPV.
E por isso é tão importante o uso do preservativo, né? Sem dúvida nenhuma. Existe uma pesquisa que eu gosto muito de citar, que foi feita com estudantes de administração e estudantes de medicina. E se questionou o uso do preservativo. E se observou que os dois grupos, tanto o estudante de medicina que tinha bastante conhecimento sobre doença sexualmente transmissível, parava de usar o preservativo no terceiro, quarto encontro. Então, nós precisamos divulgar, a gente precisa ser muito enfático na necessidade do uso do preservativo. Agora, essas incidências, né, de doença sexualmente transmissível hoje, não dá para se dizer que elas estão ligadas exatamente às pessoas que têm mais de um parceiro ou que têm uma vida sexual, assim... promíscua. Não necessariamente promíscua, mas que né, variável, enfim, que não são do matrimônio, né, que não são casais que têm um único parceiro, né, ou casados. Na verdade, hoje, os romances são mais rápidos. Né? A maior parte das vezes, a gente vai conversar com as pacientes, elas são fiéis à fidelidade naquele relacionamento. Mas a troca de relacionamento tem sido facilitado, mais rápido. Então, em função disso, é normal você conversar com uma mulher de 25 anos e ela relatar ter tido mais de 3 ou 4 parceiros. Coisas que há 10, 15 anos atrás você conversava com uma mulher de 25 anos, ou ela tinha 1 ou 2, ou quiçá nem tinha começado a ter atividade sexual. Então, não é que haja um comportamento de risco necessariamente, mas os envolvimentos são mais rápidos, né? E a vida sexual nesses relacionamentos são mais frequentes. E isso gera uma predisposição para contrair, todas as doenças sexualmente transmissíveis. Quanto mais parceiro, maior probabilidade de se ter uma doença sexualmente transmissível. E a mulher em idade sexualmente transmissível, né? Em idade de fazer os exames, ela precisa fazer isso todos os anos, né? Uma vez por ano, isso é obrigatório. A rotina que nós temos indicado é se fazer uma vez por ano, né? Mulheres precisam estar consultando, avaliando e vendo a necessidade de fazer o preventivo de câncer. Geralmente, de forma genérica, a partir de 1 ano após a atividade sexual, isso já se faz necessário. Uma grande vantagem que nós estamos tendo atualmente é a vacina do HPV, né, que está disponível na rede privada. São 3 doses, uma no tempo 0, 2 meses depois, 4 meses depois. E essa vacina previne para os vírus que vão provocar verruga genital e vão provocar o câncer do colo do útero. E uma boa notícia é que está tramitando no governo, a nível de Congresso, a liberação da vacina na rede pública. Provavelmente, o ano que vem, nós teremos a vacina do HPV sendo liberado para meninas de 9 a 12 anos. Tá? O governo deve começar com essa faixa estreita de mulheres para serem vacinadas e provavelmente, como se viu em outros países, isso vai ser alargado com o tempo, indo até os 26 anos ou algo dessa maneira. Quem não está nessa faixa ou não quer esperar, mesmo que esteja com 40 anos, pode e deve fazer a vacina. Também temos publicações suficientes para preconizar o uso da vacina em rapazes, em meninos, para que eles não sejam uma forma de transmissão do HPV. Tá certo. Saúde em primeiro lugar, né, doutora? Sem dúvida nenhuma. Prevenção. Obrigada pela participação e principalmente pelas explicações aqui. Eu agradeço. Gente. Obrigada. E olha, por